quero falar com você hoje sobre uma nova ordem. E nós precisamos entender isso, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Se você não tem uma Bíblia, sente do lado de um cristão. Ele pode te auxiliar. Esse é só o versículo 7, mas o versículo 6, todos abriram? Vou dar um tempo para os retardatários. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz a régua. Não, então todo mundo encontrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Diga, ele é mediador de uma nova aliança, que está confirmada em promessas superiores. Diga comigo, promessas superiores. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Diga, a nova promessa. Vamos lá, abra sua boca que nem o pastor Jeová. Diga, a nova promessa é superior à antiga promessa. Diga, a nova aliança é superior à antiga aliança. Diga, o novo sacerdote, ele é superior ao antigo sacerdote. Aleluia. Isso é a base para a gente poder entender. A palavra ordem, ela significa uma forma de caminhar, uma forma a qual é estabelecido para que um grupo cresça ou governe. Então, quando a Bíblia diz que uma nova ordem se levantou, nós precisamos entender que ordem é essa. Diga comigo, ordem de Melquisedeque. Você sabia que essa é a sua ordem sacerdotal? O problema é que quando a gente fala de sacerdotes, as pessoas ensinam o sacerdócio na igreja a partir da mentalidade e da visão do sacerdócio de Levi. Quantos já ouviram falar do sacerdócio de Levi aqui? Levante sua mão. Quantos já ouviram falar do livro de Levíticos? Amém? Tem na Bíblia, gente, é bom. O livro de Levíticos, ele fala como estabelecer a classe sacerdotal, ou a ordem sacerdotal de Levi. Como eles andam, o que eles comem, o que eles vestem, como eles se comportam, como eles sacrificam. Você sabia que o equivalente ao livro de Levíticos do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existe um equivalente a ele na Nova Aliança, e esse livro se chama o livro de Hebreus? Assim como o livro de Levíticos, eles estabeleciam como sacerdotes de Levi tinham que se comportar, o livro de Hebreus, ele estabelece para mim e para você, como a nossa ordem se comporta, e como nós devemos caminhar. E há um grave equívoco, quando você estabelece padrões da ordem de Levi, para a ordem de Melquisedeque, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 8, que a ordem de Levi, ela é inferior à ordem de Melquisedeque, que o pacto e a aliança de Levi, a aliança de Moisés, ela é passada. Aí ele vai e fala isso, se aquela primeira, que primeira é essa? Diga comigo, os 10 mandamentos. Diga comigo, a lei de Moisés. Então a quem o autor está falando aqui? Porque se aquela primeira lei, a lei de Moisés, ela fosse irrepreensível, então eles nunca teriam a necessidade de ter uma segunda lei. Isso é muito importante. E a gente vai falar um pouco sobre essa diferença da nova lei e a antiga lei. E vamos trazer clareza sobre como a gente deve se comportar. Amém? A questão é que ano passado, no ano de eleição, eu acho que 60% da minha congregação é composta de universitários. Então eu tenho que correr muito, sabe? E não só universitários, como professores. Então tenho muitos docentes na minha congregação.
então eu tenho que suar muita camisa para poder alcançá-los. Você vê como a mentalidade da pós-modernidade, ela está dentro do coração dessa geração. Você vê muitos cristãos, muitos líderes, muitas pessoas, que elas abrem a boca e declaram que elas têm valores conservadores, que elas têm a Bíblia como norte, que elas acreditam na forma como Jesus estabeleceu, o reino dos céus é estabelecido, nos valores judaicos cristãos, a qual essa sociedade ocidental ela foi estabelecida. Muita gente declara, não, eu creio assim. Só que quando você chama na chincha para conversar com essas pessoas, a mente delas pensa diferente. Eu fazia esse exercício com algumas pessoas, alguns universitários da minha congregação. Eu perguntava, você é conservadora? Não que isso tenha a ver com o nosso sermão, mas sim, sou. Porque o conservador não é um cara que é retrógrado, tá bom? Vamos entender isso. O conservador é uma pessoa que ela conserva valores fundamentais da sociedade, só que ela é progressista também. Ela quer que o mercado cresça, ela quer que a sociedade se desenvolva, tá bom? Então estou colocando isso aqui de uma forma bem simples. E a pessoa, não, eu sou. Aí eu pergunto assim, qual a tua ideia mais remota que tu tem de aborto? Qual foi a primeira vez que tu escutou falar de aborto? Aí a pessoa, a primeira vez que eu ouvi foi no colégio, um professor de linha marxista, sabe, falando sobre isso. Eu pergunto, qual a primeira vez que tu ouviu falar sobre feminilidade, sobre feminismo? Não, eu ouvi de uma amiga que era tal, e você vai ver que as bases tão profundas de pensamento que essa geração tem, não foi formada a partir da Bíblia, foi formada a partir da opinião do mundo. Tem alguém comigo aqui? Estou falando uma coisa que não acontece nessa igreja, graças a Deus, mas a minha acontecia, tá bom? Então a gente começa a ver que essa geração, ela tinha um discurso de boca, mas pensava de outra forma. No fundo, ela pensava de outra forma. E sabe o que eu descobri, gente? Que esse dualismo não existia só dentro do viés político. A minha maior tristeza foi descobrir que essa dualidade existia dentro da forma como essa geração encara sacerdócio. Dentro da forma como essa geração encara nova aliança e velha aliança. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma relação confessional com o novo pacto vigente. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga, ei, vamos lá, diga, ei, você sabia que existe um novo pacto vigente? E se eu te dissesse que existe um novo sistema de lei que pode te beneficiar muito, você ia querer usufruir, não ia? Pois é exatamente isso que eu vim fazer nessa noite. Eu não vim falar de política, pode ficar tranquilo, tá bom? Não me interessa isso. O que eu quero falar para você é que Romanos capítulo 10, versículo 9, mostra a forma como os apóstolos pensavam. Romanos 10, 9 diz o seguinte, a saber, se com tua boca, toque na sua boca, se com tua boca o quê? Confessares ao Senhor, e em teu coração, diga assim, boca, coração, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para os apóstolos, a fé, a confissão da boca, ela não é diferente da crença do coração. E tem muitas pessoas que falam uma coisa, mas o coração crê de outra forma. Isso é um grave erro, porque a confissão da boca não pode destoar da crença do coração. Quando ela destoa, você está chegando diante de Deus com engano. Diga engano. Isaías 29:13 diz o seguinte, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua, e com seus, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Você está vendo que há um grave problema, quando você tem uma confissão nominal, de boca, mas a sua mente e o seu coração estão pensando em outra coisa.
Mas como assim, William? Como assim, pastor? O que que isso significa? Significa que muitas vezes nós falamos da nova aliança, dizemos que participamos da nova aliança, mas na realidade, dentro de nós estamos vivendo na velha. Como assim? Eu quero falar para vocês sobre a diferença do antigo pacto e do novo pacto, só em 3 aspectos. Primeiro aspecto, o antigo pacto, ele era ambiental. Vocês estão comigo? Amém? Diga comigo, ambiental. Para você adorar na antiga aliança, na aliança de Moisés, tinha algo. Para adorar na aliança de Moisés, você dependia de um local chamado templo ou tabernáculo. Sem ele, você não poderia adorar. Ainda que você quisesse adorar, você não poderia. O máximo que você poderia era levantar altares em honra, mas aquilo era um memorial e não uma atitude de adoração. A adoração era, você tinha que vir anualmente, trazer sua oferta, até o local, diga ambiente, geografia, localização. Vamos lá, localização. E ali você adorava. Amém? Diga, o velho pacto é ambiental. E quando a gente diz assim, hoje é domingo, vamos para a casa de Deus adorar? E aí? Essa mentalidade é novo pacto ou velho pacto? É velho. Chega da, né? Engasga, né? É errado então dizer que a gente vem para um local como esse adorar? Não. O problema é acreditar que somente nesse local se adora. Sabe o que aconteceu hoje? Eu estava no shopping e amanhã vai ter o casamento, eu tive que comprar a roupa do meu filho. E acabou que o horário não deu, a gente teve que almoçar. E no meio do almoço, Deus me tocou. Tem tanta hora para Deus me tocar. Mas Deus me tocou no almoço, numa praça do shopping. Tinha umas 1.500 pessoas. E é um rio, amado. De dentro para fora. Eu fiz assim. Eu achei. De repente, eu coloquei a música no celular, levantei minhas mãos, eu comecei a adorar o Senhor. Quando eu olhei, o Gui estava do mesmo jeito, na cadeirinha deles, com o cinto. Eu te adoro, Jesus. Não tinha nenhuma música. Nenhuma música. Sabe o que estava rolando? Estava rolando a música de Cidade Negra. E dizia assim: amor igual ao teu eu nunca mais verei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei. Deus usou a música do mundo. E aí? Pode não? Eu não sabia nem o que dizer. E agora? Eu comecei a ver a pedra clamando por Deus. E eu disse, é verdade, amor igual ao de Deus eu nunca vi. Eu nunca mais verei. Eu comecei a chorar. Eu levantei as mãos. E comecei a adorar. Não tinha nenhuma música da Hillsong tocando. Não tinha nenhuma música da Bethel tocando. Só tinha gente feia perto de mim. E sabe o que é que estava acontecendo? Eu estava adorando ao meu Deus, fora de um ambiente. Por quê? Porque nesse novo pacto, você não está limitado por geografia. Segunda coisa, a adoração no antigo pacto, ela era programada. Não tinha essa de adorar a hora que eu quero. A adoração naquele tempo, ela dependia de horários. Tinha o sacrifício das 9, do meio-dia, das 4. E esses sacrifícios, eles eram programados. Não tinha essa de eu adorar no momento que eu queria. Eu adorava na hora que era programada. Aí eu vou te dizer assim, essa aí é fácil. É. E quando a gente fala assim, vamos orar 3 horas da manhã. Porque a fila é menor. É? Essa mentalidade é de velho pacto ou de novo pacto? Velho.
é do velho, né? Então começa a ver que a igreja, confessionalmente, ela vive no novo, mas o coração está cheio do velho. Aí chega no último nível. A adoração no antigo pacto é intermediada. Você precisa de um sacerdote, sem sacerdote não adora. Sem sacerdote não constrói nada. Você precisa dele para ele estabelecer a conexão entre você e Deus. Assim, não, agora nós somos livres pelo sangue do Cordeiro, aleluia, amém. Aí teu filho fica doente, pastor, ora aqui pelo meu filho. Essa mentalidade é o quê? Novo pacto ou velho pacto? Quando a gente começa a acreditar que a oração do pastor vale mais do que a nossa, que fulano é mais, não é, ele é melhor. Gente, eu já vi pessoas assim, pastor, eu sei que a minha oração Deus escuta, mas a tua ele escuta mais. São pessoas afundadas num pacto anterior e já tem um pacto novo vigente e elas não estão usufruindo. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque a confissão da boca está destoando da crença do coração. Nós precisamos consertar isso rapidamente. E como fazer isso? Nós precisamos entender a realidade desse novo pacto e como Jesus explica ela, amém? Eu quero analisar com você o exemplo das duas alianças, da antiga e da nova, na parábola do filho pródigo, ok? Jesus, ele viveu na transição das duas alianças. Você consegue entender isso? Jesus, ele conseguiu viver nas duas transições, porque você precisa entender que você vai dizer assim, vamos entender algo. Quando a graça começou? Alguém pode chutar para mim? E quando ela foi reestabelecida? Hein? Responderam de uma forma muito correta. A graça sempre existiu porque ela é o modelo eterno de governo de Deus. Quando Moisés estabelece os 10 mandamentos, a gente precisa entender que a gente cai da graça. E a gente entra no período da lei. Ok? E nesse período acontece uma coisa. No final desse período se começa a graça. Ela volta a ser vigente novamente. Nós chamamos isso de nova aliança. Que não é bem a nova aliança. Na realidade é a aliança eterna. Daí, irmãos, vamos lá. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Quando começou? Quando se reestabeleceu a graça? Chuta aí para mim. Ninguém consegue entender? Quando Jesus nasceu? Quando Jesus morreu, se iniciou a graça. Pergunta, Jesus viveu no novo pacto ou viveu no velho pacto? Jesus cronologicamente viveu no velho pacto. Entretanto, ele foi o arauto, o cumpridor e o legislador da nova aliança. Jesus, ele viveu na transição exata, no fade das duas alianças. Ele viveu nesse momento e a nova aliança se restabeleceu na cruz do Calvário. Logo, você precisa entender, se Jesus era o cara que fazia as leis da nova aliança, amém? Ei, foca comigo. Preste atenção, sabe por quê? Porque eu estou te respeitando. Quando eu falo coisas profundas desse jeito para você, é porque eu estou te respeitando. Porque eu poderia chegar aqui e botar um bocado de projeçãozinha em slide e te fazer de bobo. Eu estou te ensinando o legado que você tem da casa sacerdotal a qual você pertence, da ordem que você pertence, que é a ordem de Melquisedeque. Então presta atenção no que eu estou te falando, porque isso vai levar você a viver um sacerdócio real, um sacerdócio de todos os santos, que vai edificar a casa de Deus sobre as nações. Amém? Então por isso que eu pego pesado com adolescentes e jovens. Poxa, isso era para falar numa conferência mais profunda. Não, tem que falar para a galera mesmo. Obrigado por um amém. Quando eu comecei a falar isso em Cuba, eles soltavam pular das cadeiras. Sabe por quê? Porque eles têm fome do novo. Quando não se tem nada, quando não se tem estrutura, tudo que você quer é Deus.
Deus, porque eles entenderam que a mensagem do sacerdócio de todos os santos, ela é superior aos embargos do comunismo e do socialismo. Eles entenderam que ela é a chave para transicionar uma nação. Ano que vem eu estou voltando para lá com a comitiva. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que é o serviço missionário obrigatório na Casa Amarela, a qual nós estamos desenvolvendo para que adolescentes, ao terminar o 3º ano, não entrem de cabeça dentro de uma faculdade, mas que eles tenham um período reflexivo, a qual eles parem, se organizem, venham entender quais são suas paixões. E nós fazemos isso, serviço missionário obrigatório. Assim como você se alista, você vai ter um tempo agora, a qual você vai parar e ver o mundo, conhecer pessoas, ter experiências. E nós estamos levando uma equipe para Cuba. Sabe para quê? Para colocar ela de cabeça para baixo, amigo. Com a nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Eu escolhi andar com os loucos nesse mundo, e é isso que nós vamos fazer. Amém? Então, logo, muito do que Jesus falava, muito do que ele ensinava, era um símbolo legislativo e pedagógico para uma nova forma de viver, para uma nova aliança. Jesus, quando falava, ele não estava contando só historinha, ele estava ensinando pedagogicamente, vai chegar uma nova aliança, e ela vai funcionar assim. E qual a maneira dele ensinar? Por ilustrações, diga comigo, parábolas. Então, na parábola do filho pródigo, nós temos um grande ensinamento. Lucas 15, 11, nós vamos ver algo poderoso, de como as duas alianças estão na parábola do filho pródigo. Eu vou parar nesse primeiro texto, Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos. Lucas 15, 11, amém? Diga 2 filhos. Veja, o texto começa dizendo, um certo homem tinha 2 filhos. Por que que Jesus não faz distinção? Ele diz, ele tinha 2 filhos. Isso que Jesus está falando é símbolo, figura e tipo de coisas poderosíssimas. A primeira coisa que Jesus está querendo dizer é que Deus, ele elaborou um plano para todos nós desde a eternidade. Na eternidade não existiam divisões. Na eternidade não existiam, você é judeu, você é grego, você é brasileiro, você é levita, você é judeu da tribo de Judá. Não, na eternidade eram todos irmãos. A pergunta é, você existe desde quando? Porque eu existo desde a eternidade. Eu me manifestei nessa existência em 8 de fevereiro de 1986, mas na mente de Deus eu já estava planejado, projetado, só esperando a plenitude dos tempos para que eu viesse à terra e cumprisse meu propósito e chamado. Jesus, antes de nascer, já era o cordeiro que morreu desde a fundação dos séculos. Antes de nascer. Então eu te pergunto, quem existiu primeiro, Jesus ou Cristo? Só para deixar você sem dormir nessa noite. O Cristo existe desde a eternidade, e o Cristo foi encapsulado dentro de Jesus, ele foi colocado dentro de Jesus. O Cristo teve que aprender a ser homem, e da mesma forma, você um dia, Deus na eternidade, ele parou e tem um sonho, moreno, alto, robusto, ungido, que vai ter umas palavras proféticas que vão ajudar muitos seus amigos. Seu nome será Edinaldo, na eternidade. Mas houve um dia que pela graça do Senhor, você nasceu. E por ter nascido, você me ajudou. Uau! Como Deus é profundo. Então na eternidade, Deus teve 2 filhos. Diga comigo, as nações. Israel. O que aconteceu é que Israel é representada pelo filho mais velho. Por quê? Porque o pecado, gente, dividiu. Israel é o filho que conheceu a Deus primeiro. Só que é o filho que vive pelas prerrogativas da lei e das obras. Israel representa o filho que vive pela força da lei. Eu tenho que trabalhar para agradar a Deus. E o filho mais novo, ele representa os participantes desse novo pacto, recebendo uma nova aliança e participantes de uma nova vida. Veja o que o pai disse: pois esse filho estava morto e agora ele está vivo.
O pecado fez com que você estivesse morto, a sua natureza estivesse morta, mas pelo sacrifício de Jesus você foi resgatado. E agora o filho que estava morto recebeu aliança, recebeu roupas novas, você foi justificado, agora você está vivo. E a Bíblia diz que Deus olhou para os gentios, sabe por quê? Para fazer ciúmes a Israel. Você precisa entender isso, mas Israel também é filho. Só que é um filho que está passando por um processo pedagógico, está passando por um entendimento. E Deus revelou um mistério oculto desde a fundação dos séculos, que era Cristo em nós, a esperança da glória. E agora eu quero ir com você nesse texto, e nós vamos ver os segredos que esse texto fala, amém? Vamos lá. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta, ou seja, de forma irresponsável. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Diga, a fome. Diga, grande fome. Fora de Deus, só há fome. Jimi Hendrix disse: eu bebi de todos os cálices e a minha alma ainda continua sedenta. Entende isso? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar o quê? Galinha. Amém? Apacentar o quê? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diga, tornando em si, tem um momento que a gente entende que a gente precisa de Deus. Aí o que ele diz? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou passando fome? Ele disse: o meu pai tem pão. Guarde essa palavra, pão. Amém? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, ele fez tudo aquilo que ele planejou, né? Pensando que ia impressionar o pai dele. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e as sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, diga, bezerro cevado, e matai-o, e o comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava o quê? E reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Agora começa a treta. E o seu filho mais velho estava, onde é que ele estava? Estava fazendo o quê? No campo. Diga comigo, trabalhando. Isso é importante. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? Ei, quem está arrumando, quem está causando aí? Que treta é essa aí, mano? E lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ponto, diga ponto final. Deus, ele não ficou justificando para ele. Ah, você tem que vir, você tem que vir. Ele colocou um ponto final. Ele estava morto e agora está vivo. Esses dois filhos, um fala da nova aliança,
e o outro fala da velha aliança. O filho mais novo, ele vive pelo novo pacto. Diga, o filho mais novo vive pelo novo pacto. E ele tem algumas características. A primeira característica é que ele estava debaixo do jugo do diabo, que governa sobre as nações. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Essa fome, como eu falei para você, é a necessidade de todo homem de se achegar até Deus. Todo homem foi feito para amar e se relacionar com Deus. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Vamos entender uma coisa, Jesus não estava falando isso para brasileiros. Quando ele falou isso, ele estava dentro de um contexto judaico, e os judeus entendiam as parábolas que Jesus estava falando. E sabe o que significa isso? Significa quando Jesus olhou para eles e disse o seguinte: aquele filho, ele foi trabalhar com um homem que cuidava de porcos. Aquilo é um símbolo muito pesado, porque a cultura judaica, ela deprecia, rejeita quem trabalha com porco, porque o porco é um animal imundo. O porco era um dos símbolos de gente que não era judia, de gente que não era israelita. Então, quando Jesus fala que aquele filho ficou debaixo da liderança daquele cidadão, a palavra correta, e o que Jesus estava realmente querendo dizer, era que todo aquele que não estava em Israel, estava debaixo do jugo do diabo nas nações, porque quem governava os porcos são gentios, e o diabo governa as nações. Então isso era um símbolo para mim e para a sua vida, nós estávamos debaixo do jugo do diabo. E a segunda coisa que esse filho me ensina, ele sentiu necessidade da graça. Diga comigo, necessidade da graça. Como assim? A Bíblia diz que ele, tendo fome de pão, a Bíblia diz, ele olhou e disse: os servos do meu pai não têm falta de pão. Você sabe o que é o pão na Bíblia é símbolo? O pão na Bíblia é o maior símbolo da graça. Quando o povo caminhou no deserto e não tinha recurso financeiro, o que Deus mandou? Deus mandou, o que é que Deus disse que cairia do céu? Maná. Maná é o pão que caiu do céu. Então, a segunda coisa de quem vive pelo novo pacto é uma pessoa que sente necessidade da graça. Terceiro, ele recebeu uma nova natureza, uma nova aliança e uma nova autoridade. Diga comigo, anel, vestes e sandália. São símbolos, figuras e tipos. Quando ele recebe uma roupa nova e o pai que lhe deu é a roupa da graça, o que isso significa? Você acha que ele chegou com a roupa da Calvin Klein nos portões do seu pai? Você acha que ele andou pegando alguma promoção da Zara? Você acha? Ele chegou lá esfarrapado, ele estava debaixo do jugo do diabo. Então, diga comigo, a natureza dele era de escravo, mas quando o pai se encontra com ele, transforma a natureza agora é de príncipe, a natureza agora é de filho. A segunda coisa que ele dá um anel, e o anel fala de autoridade. Ele começa a falar, agora você está debaixo de outra jurisdição. Sabe por quê? Se Deus deu uma nova aliança, é porque a antiga aliança tinha se perdido, ela não era mais eficaz. Porque o anel de um filho usa a autoridade do pai, e ele servia para selar contratos. Significa que aquele filho, ele perdeu o poder e a autoridade do pai, mas o pai estava devolvendo. A terceira coisa, sandálias. Você sabia que uma autoridade, e dentro do estudo da linguagem visual, uma pessoa pode ser definida pela sandália que ela usa, pelos sapatos que ela usa, porque sapatos falam de autoridade. Dentro de todas as culturas, os sapatos pontiagudos, eles denotavam a qualidade da autoridade que a pessoa tinha. Sandálias mais simples, pessoas mais simples. Sandálias mais elaboradas, pessoas mais elaboradas. Porque diga comigo, a sandália, ela representa a autoridade. Tanto que quando Deus encontra com Moisés, a primeira coisa que ele diz é: tire a sandália dos seus pés. Porque se você quer usufruir do meu reino eterno, você precisa se humilhar. Os seus atributos, a sua força, o que você tem,
dentro dessa realidade, não servem. Não servem. Então aquele filho, ele recebe uma nova natureza, uma nova aliança e uma nova autoridade. E por último, a pessoa que vive pelo novo pacto, ela, pela morte do Cordeiro, vive uma vida de celebração. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, amigo, a alegria é fruto do Espírito, e a igreja tem deixado de usufruir da alegria do Senhor, por causa de um evangelho legalista. Era como se Deus tem prazer de nós passarmos fome, passarmos necessidade, de nós sermos quebrados financeiramente, de nossos casamentos serem destruídos. Por quê? Porque isso é uma herança de um evangelho completamente franciscano, católico. Então, olha para mim, amém? Essa herança é da religião, a herança que você não pode ser feliz. E a Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Sabe uma das coisas que Deus me ensinou? Uma das melhores formas de eu honrar Ele, é usufruir daquilo que Ele me deu. Sabia? Porque às vezes Deus nos dá e a gente fica assim, não vou não. Porque é bom eu ser o coitadinho, né? São Francisco de Assis, né? Com a cabeça rapada, os pombos cagando aqui, né? Bom é isso. Essa mentalidade, ela é católica, irmãos. E ela, principalmente no Nordeste, ela discipulou a mentalidade da igreja. Se um irmão começa a prosperar, a igreja já começa a olhar, olha aí, ó, cuidado, viu, com a vaidade, cuidado com isso. Nós não celebramos a vitória do outro, por isso que Deus não nos dá nada, porque tudo aquilo que eu celebro na sua vida vem sobre mim. Sabe qual é uma das formas que eu tenho de crescer? Eu celebro a vitória dos meus irmãos, porque toda vitória que eu celebro, eu ganho o direito de usufruir. Agora, se eu não celebro, eu também não ganho o direito de usufruir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, deixa de ser invejoso. Deixa de ser invejoso e celebra. Amém? Essas são as características da pessoa que vive pelo novo pacto. Ela saiu do jugo do diabo, ela tem necessidade da graça, ela recebeu uma nova natureza, e ela vive uma vida de celebração. Agora preste atenção nas características de uma pessoa que vive pelo velho pacto. Primeiro, ele tenta se estabelecer pelo serviço. Na hora da festa, onde é que ele estava? Trabalhando. Sabe por quê? Porque todo órfão quer se fazer por merecido. Todo órfão, ele quer provar que ele tem que merecer aquele local. Sabe, eu recebo muitas pessoas na minha casa, e é drástica a diferença de uma pessoa que teve pai, que foi suprida, uma pessoa que teve carinho, que cresceu sendo amado. Ela chega lá em casa, senta, bota o pé no sofá. Por quê? Porque é vagabundo, porque é ousado, porque é filhinho de papai. Um dia Deus rompeu com a minha orfandade, com a minha miséria, e falou comigo assim: sabe de uma coisa, William? Eu quero te fazer um filhinho de papai. Eu disse: aqui, Deus? Tá doido? Eu não sei como é que você se relaciona com Deus. Só que a minha relação com Deus é, eu disse: tá louco, Deus? Não. Ele disse: eu vou quebrar com a sua religiosidade. Sabe por que você se escandaliza com os filhinhos de papai? Porque eles não fizeram nada. Sabe por quê? Porque quando você tinha que ir para o colégio de bicicleta, o seu amigo filhinho de papai chegava com um carro, chegava com um Fiat Unozinho, né? 18 anos, lá vem, todo malandrinho, né? Lá vem com aquele cadete quadrado, né? Vem, e a orfandade do filho que não tem herança, aí ó, se amostrando, ó. Você para que isso? As meninas tudo queriam voltar com ele no final da aula, ninguém queria voltar comigo de bicicleta. Aí a mentalidade do filho de papai, ela começa a agredir o órfão. Sabe por quê? Porque o órfão, ele tem que estudar, e tem que fazer, tem que trabalhar. O filho não, ele acorda 11 horas, e ele vai para a faculdade, à tarde. Isso agride a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque um pai dá para o filho. É triste,
mas um pai dá para o filho. E Deus estava falando comigo: eu quero que você seja meu filhinho de papai. Eu quero que você seja meu filhinho de papai. Eu quero que você pare de produzir a sua própria herança e permita que eu dê a minha herança para você. A segunda coisa é que o filho do velho pacto, ele não tolera a celebração de quem vive pela graça. A Bíblia diz que quando ele chega e ele escuta o barulho da música e da dança, aí ele olha aí, ó, cambada de carnal. Eu queria ver esse povo aí que está tudinho na frente pulando aí. Eu queria ver ela dando comida para os pobres. Eu queria ver ela lendo a Bíblia e estudando 10 horas. Sabe por quê? Porque ele é legalista. Ele não consegue suportar a alegria de alguém que encontrou a graça. Ele fala que vive o novo pacto, mas o coração dele está preso no velho. Terceiro, ele não tem comunhão com o corpo, porque ele se acha superior. Entenda, no Oriente Médio, quando se havia a matança do boi cevado, era o boi que era preparado para celebrar a vida dentro da casa. E quando o dono da casa te chamava para a festa do boi cevado, quando você não entrava na casa, você estava dizendo que não concordava e não compartilhava com o anfitrião. A Bíblia diz que ele fica do lado de fora e está rolando uma festa lá dentro, e ele está lá, do lado de fora. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não tenho aliança com meu pai. Aqui eu começo a entrar numa área, irmãos, Deus me chamou para tocar uma geração, e Deus me deu um encargo de ensinar essa geração sobre a ordem de Melquisedeque. E eu quero te trazer um dos aspectos mais poderosos dessa ordem. A ordem de Melquisedeque, ela rompeu com todo o dedo acusador. Entenda, não é novo pacto você entrar no Twitter, você entrar no Instagram, você entrar no Facebook e postar vídeo xingando o seu irmão, que talvez por algum equívoco colocou um vídeo equivocado na internet, falou A, falou B. As pessoas nem estão entendendo que quando elas começam a criticar, quando elas começam a bater, esse dedo acusador no Brasil, que se levanta para dizer: ah, você não está preservando a doutrina, elas nem estão percebendo que estão vivendo pelo velho pacto. Sabe qual é a principal marca do sacerdócio de Levi? A Bíblia diz que quando Moisés, ele desce do templo, do monte, e o povo está adorando a outros deuses, a Bíblia diz que Levi levanta a sua espada, e em nome do Senhor, eles matam os 3.000 que estavam adorando a outro Deus. Diga comigo, Levi. Diga comigo, Levi mata pela honra de Deus. Diga, o sacerdócio da espada, porque eles matam. Eles dizem assim: você não agrada a Deus. Puf, puf. É um sacerdócio de sangue. Mas eu quero te falar sobre outro sacerdócio. Existe outro sacerdócio. Eles não carregam uma espada, eles carregam a toalha. E na noite em que foi traído, senta aí, galera, ele chamou todo mundo, senta aí, porque eu quero lavar os pés de vocês. O sacerdócio de Levi carrega uma espada. O sacerdócio de Jesus, ele carrega uma toalha. O sacerdócio de Jesus, ele lava os pés. Nós precisamos romper com o dedo acusador.
Nós precisamos romper com essa característica que ela não é de Deus, ela não faz parte desse pacto vigente, porque no novo pacto nós cooperamos e nós não competimos, nós ajudamos. Eu tenho uma graça e você tem outra graça, e a graça que abunda em você, ela falta em mim, e a graça que sobra em mim, ela é para você. Toda a graça que abunda na sua vida, ela não pertence a você, ela pertence a mim, e toda a graça que abunda na minha vida, ela não pertence a mim, ela pertence a você. Essa nova ordem que se levanta, ela não tem nada a ver com acusação, ela não tem nada a ver, ela celebra a vida dos seus irmãos. Eles não ficam do lado de fora dizendo assim: ah, esse cara não pode ser usado por Deus, ah, esse cara é youtuber, ah, não. Essa nova aliança, ela soma, ela anda junto. Se você quer ser um sacerdote, essa nova aliança, sai do seu lugar e vem aqui à frente, vem aqui à frente, porque Deus está levantando uma nova aliança, um novo sacerdócio. Sim, Jesus, ah, Jesus, levanta os novos sacerdotes, Senhor. Melhor é a aliança do sangue. Maior é o nosso sacerdote, que não se envergonhou de ser chamado nosso irmão. Por isso Deus o exaltou. Melhor é a aliança do sangue. Maior é o nosso sacerdote, que não se envergonhou de ser chamado nosso irmão. Você vai precisar sair dessa reunião e fazer algumas ligações. Você vai precisar sair dessa reunião e fazer algumas ligações. Ei, me perdoa, porque até essa noite eu fazia parte de outra aliança, mas nessa aliança agora que eu faço parte, eu não tenho como andar desassociado com você. Talvez você vai ter que apagar alguns posts do Instagram e do Twitter. Sabe por que você não tem um medo acusador? Mas você tem uma toalha, porque Deus te chamou para servir. Vocês são sacerdotes da nova geração. Uau! O maior avivamento que esse planeta já experimentou, ele está vindo, ele está vindo.
nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, que essas verdades possam ser assimiladas por cada um de nós, porque nós só desfrutamos daquilo que entendemos. Não permita que o diabo, nosso inimigo, venha roubar a semente que foi plantada hoje no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser multiplicadores dessa verdade. É isso que nós te pedimos. Agora despede o teu povo, Pai, pelos quatro cantos dessa cidade, vivendo a realidade do teu reino, Jesus. Nós queremos ser verdadeiras bombas atômicas nessa sociedade, Senhor. É em nome de Jesus que nós abençoamos. Que o nosso coração cada dia mais se pareça mais com o teu coração, Jesus. É isso que nós te pedimos. Obrigado. Amém. Amém. Quantos estão felizes? Aplauda Jesus. Aleluia. Quero agradecer a banda da Casa Amarela. Vocês são demais. Vocês são uma bênção. Quero agradecer o pastor Will. Cara, tava morrendo de saudade de você, mano. Mas que bom que você atendeu tão prontamente o nosso convite. Muito obrigado. Você é meu irmão, cara. Meus amados.